Vamos falar sobre Charlie Kirk. Recentemente, fomos confrontados com uma realidade brutal que ecoa em nossos corações e mentes, exigindo de nós uma resposta. Em 10 de setembro de 2025, no campus da Utah Valley University, um evento chocante abalou a nação americana e reverberou aqui no Brasil. Charlie Kirk, um dos principais cristãos, ativistas conservadores e pai de 2 filhas, foi brutalmente assassinado por um ativista político. A repercussão foi imediata e profunda. E mesmo que nós moremos no Brasil, o que aconteceu lá influencia várias das principais discussões que eu e você, cristãos conservadores, aqueles que acreditam na Bíblia, teremos de enfrentar. E por isso eu quero trazer uma discussão sobre a necessidade de nós mudarmos as coisas, começando na forma como nós enxergamos a realidade. Particularmente, eu estava relutante em fazer esse vídeo, principalmente porque eu estava sem disposição de lidar com as críticas ilegítimas e possivelmente desonestas que provavelmente vão surgir contra as ideias desse vídeo. Mas a morte de Charlie Kirk, que curiosamente morreu com a minha idade, 31 anos, me fez repensar profundamente sobre como a minha omissão pode de fato ser parte do problema. Mas você pode perguntar, mas que tipo de problema você está falando? Pois bem, é desse problema que eu vou falar agora. A Bíblia fala sobre os filhos de Issacar, segundo Crônicas 12:32. E como esses filhos de Issacar eram uma das únicas tribos de Israel que realmente poderiam ajudar o povo, porque eles discerniam os tempos. Então hoje eu quero falar principalmente sobre esse discernimento e sobre entender o que está acontecendo no nosso tempo. Eu quero fazer uma crítica que eu tenho no meu coração já há algum tempo, e eu quero falar sobre o tempo em que vivemos hoje e que nos pariu um evangelicalismo passivo que os cristãos brasileiros infelizmente tendem a normalizar. Um evangelicalismo cuja base é uma abordagem afeminada e herética em alguns casos, e que em outros casos, mesmo não sendo uma fé, é no mínimo doutrinariamente preguiçosa. Um evangelicalismo protestante que não é nem um pouco histórico e que certamente nesse aspecto tem prejudicado o reino de Deus e desonrado o nome de Cristo. E o que eu quero com essa análise sobre o tempo em que nós vivemos, você pode estar perguntando. E a resposta é simples. Eu quero a construção de comunidades diferentes e caminhos diferentes a partir de hoje. 1. A insatisfação sempre leva à mudança. Então vamos lá. A história da humanidade sempre nos mostra que haverá aquele momento em que as novas gerações entendem que não podem mais ser passivas e não fazer nada. Elas entendem que essa passividade foi justamente aquilo que prejudicou as suas vidas, e por isso acontece aquilo que eu chamo de rompimento geracional. Em outras palavras, certas ideias que antes eram certeza dos nossos pais na geração anterior, hoje passam a ser questionadas e substituídas pelas novas gerações. E eu tenho a impressão que é exatamente isso que está acontecendo. Agora, no contexto da igreja, como é que isso acontece? Bom, ao longo dos últimos 100 anos, eu pergunto para você, qual foi a forma como a maioria das igrejas, pastores e líderes reagiram à violência? Como foi que a igreja reagiu ao longo dos últimos anos aos desafios sociais e culturais? E a resposta é que, em grande medida, as atitudes das igrejas criaram um ambiente propício para que essas violências se perpetuassem. E a manifestação profética dos líderes religiosos, especialmente no Brasil, é simplesmente incompleta. Os pastores e os crentes em geral lamentam sinceramente pelo pecado, e deveriam fazer isso. Eles lamentam pelas dores e por tudo que está errado no mundo, e eles deveriam fazer isso. Mas essa lamentação é acompanhada de quê? Além de pregar o evangelho e orar, onde estão as demais propostas de ações práticas que podem transformar efetivamente essa situação na sociedade? No Antigo Testamento, por exemplo, os profetas declaravam os oráculos de Deus e, imediatamente após isso, despachavam politicamente com os governantes. No Novo Testamento, os apóstolos pregavam diante das autoridades in loco. Agora, vamos para o ponto central da nossa conversa aqui. A falta de ação de grande parte dos evangélicos em relação às injustiças pode ser atribuída a uma doutrina do fim dos tempos derrotista. Essa é a ideia de que os cristãos não devem se envolver na vida pública da forma como deveriam. Essa ideia é baseada em uma interpretação bíblica que não tem nada a ver com a história da igreja e com o que os cristãos de outras épocas faziam. Afinal de contas, ao longo dos séculos, a igreja sempre se envolveu nessas coisas. Essa atitude, repetida ao longo das décadas por boa parte dos líderes cristãos, especialmente aqui no Brasil, estabeleceu um consenso religioso evangélico, um dogma ou uma doutrina que, no fim das contas, acabou sabotando o reino de Deus aqui no Brasil. Em outras palavras, foi essa atitude de covardia da igreja brasileira no último século, especialmente, que gerou um ambiente perigoso ao próprio evangelho. Mas as novas gerações estão olhando para tudo isso e têm observado esse cenário. As novas gerações têm expressado uma crescente insatisfação com
o mundo que elas receberam de seus pais. E no contexto brasileiro, essa nova geração de cristãos e líderes, que são os pastores que têm ali mais ou menos a minha idade, um pouco mais de 30, um pouco menos de 30, eles estão abertamente desafiando esse consenso estabelecido, essas ideias que foram legadas dos nossos pais, e estão buscando ativamente substituir essas ideias. Eu vou dar só um exemplo para você aqui. Um dos principais e mais marcantes exemplos dessa mudança de paradigma é que as pessoas estão cada vez mais abandonando uma escatologia derrotista e catastrófica para abraçar cada vez mais uma escatologia otimista, como o pós-milenismo, por exemplo. E o engraçado é que eu mesmo sou um desses caras. As visões pessimistas do fim do mundo são aquelas que visualizam o mundo acabando em fogo e em um evento catastrófico. E isso foi o que os nossos pais e as nossas igrejas nos ensinaram. Mas as novas gerações estão cada vez mais rejeitando tudo isso. A visão otimista do futuro entende que a igreja, a partir da promessa de um Deus soberano, irá cumprir a grande comissão e o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar pelo poder do evangelho. Assim, o reino se estabelecerá plenamente não por um evento catastrófico de destruição, mas pela redenção de todas as coisas através da pregação do evangelho. Agora eu te pergunto nesse momento, alguém de vocês aí que está me ouvindo, alguma vez já ouviu isso na vida? E esse exemplo que eu dei é apenas um exemplo dos vários exemplos poderosos que evidenciam a mudança do clima entre os cristãos da nova geração. Então, eu acho que já deu para entender o que eu quero falar aqui. E agora, muitos cristãos estão olhando para o que aconteceu com Charlie Kirk, que era um cristão conservador que acreditava na Bíblia, e estão dizendo basta. Esses cristãos, eles querem desafiar esse mundo. Que mundo? O mundo em que cristãos são assassinados e onde muito disso acontece porque a igreja que veio antes deles se omitiu. E falando em igreja, vamos falar agora sobre a grande ilusão que muitas vezes se manifesta dentro dela. 2. A grande ilusão. A igreja anêmica e o silêncio da verdade. Neemias viu os muros de Jerusalém desmoronados, não apenas porque os inimigos externos estavam atacando, mas também por anos de apatia do próprio povo de Israel. E esse problema acontece conosco também. Imagine que um homem fictício vai lá e gasta todo o seu dinheiro com a segurança do seu condomínio. Ele gastou tudo o que tinha com a segurança externa, vigias, rondas externas, mas ele não guardou um centavo para colocar uma cerca elétrica na sua própria casa que fica dentro do condomínio. Do que você chamaria esse homem? Pois é, uma das maiores mentiras que nós acreditamos no nosso tempo é que existe neutralidade. Nós acreditamos que existem espaços da nossa vida, como política, educação, economia, cultura, onde a fé não precisa se manifestar. E, em grande medida, os pastores evangélicos das gerações anteriores, às vezes por ignorância, às vezes porque simplesmente foram produtos do seu tempo, não ensinaram que isso é uma mentira. Essa ilusão é perigosa, porque nos leva a viver desarmados em campos de batalhas invisíveis. Campos de batalhas que, mesmo invisíveis, demandariam de nós que estivéssemos armados. Paulo é claro, nós não lutamos contra pessoas, mas contra estruturas espirituais invisíveis que operam por trás de sistemas, ideologias e culturas. A omissão, então, nesse contexto, é simplesmente ajudar o inimigo. E o que isso tem a ver com a igreja? Ora, a igreja é o primeiro lugar onde se deveria combater a mentira. A igreja é o primeiro lugar onde se deveria ser a reserva segura da verdade. No entanto, muitas vezes o que encontramos é uma igreja anêmica e comprometida. Púlpitos cheios de líderes que evitam confrontar o pecado para não chatear ninguém. Pastores que falam a verdade, então, sem rodeios e sem pedir desculpas, eles são raros e poucos. Em outras palavras, quantas vezes você já viu que pastores, para não ofender os ricos, esquerdistas, progressistas da igreja, que são contra as ideologias conservadoras da Bíblia, quantas vezes, por causa disso, você já viu os líderes adocicando o evangelho? Por exemplo, um pastor, ele pode falar sobre a soberania de Deus na salvação em uma série de pregações, e ele deve fazer isso. Mas será que esse mesmo pastor vai ter a coragem de dizer algumas verdades para as mulheres da igreja? Esse pastor vai ter coragem de dizer que, além de amar a Deus, o maior chamado da mulher é normalmente encontrado no casamento, na procriação e na criação da próxima geração com excelência na moral e na espiritualidade? Provavelmente não. Ele pode ter medo de ofender. Então eu pergunto para você que está me ouvindo nesse momento, onde estão os pastores que irão falar a verdade com compaixão, mas sem rodeios e diretamente? Onde estão os pastores dispostos a pregarem uma mensagem que para o mundo é irracional? Esses pastores são poucos, mas eu não quero que você se desanime. Existe algo ainda que eu e você podemos fazer. 3. Forjando fortalezas, estratégias divinas para o tempo presente. Então, o que nós fazemos agora? Como é que eu e você podemos ser como os filhos de Issacar que se tornaram úteis justamente porque tinham a capacidade de entender o que estava acontecendo no tempo deles? Gente, infelizmente, muita gente não tem entendido o que está acontecendo, mas você que está aqui nesse vídeo não é uma dessas pessoas. Então, vamos lá. Primeira estratégia.
Não silencie e nem modere a sua ira, mas regule a sua ira com a verdade. Eu pergunto para você nesse momento, a ira é uma reação natural ou não? É pecado sentir ira? Ora, quando guiada pela verdade, a ira nos torna irados com aquilo que é errado. As mentiras e as obras das trevas, e isso é bom. Logo, não silencie e nem modere a sua ira. Nós devemos estar irados, mas não podemos permitir que a ira nos leve a ações que contradigam a palavra de Deus. Em outras palavras, a verdade de Deus deve regular a nossa ira e não moderá-la. E isso significa que, às vezes, ser obediente é não ser moderado. Nós vivemos hoje em uma época em que muitos pastores e líderes tratam a moderação como se fosse um ídolo, quando na verdade muitas vezes ser um crente de verdade é não ser moderado e adotar atitudes enérgicas contra o mal. Por isso, mantenha a cabeça fria, permaneça acordado, recuse-se a ser controlado pela emoção bruta, mas direcione a sua ira para a retidão a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Segunda estratégia, procure uma igreja que pregue a Bíblia ousadamente. Se você não está em uma igreja que fala a verdade ousadamente, imediatamente encontre uma. Faça o que for preciso, mas procure uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Procure uma igreja que acredite que Cristo é Senhor, não somente nos céus, na dimensão abstrata, mas sobre a terra e sobre os interesses dos homens. Procure uma igreja que acredite que Cristo é Senhor sobre a política, que Cristo é Senhor e tem interesse na cultura, que Cristo é Senhor e tem interesse nas artes e em todo o resto dos interesses naturais e normais dos homens. Procure uma igreja onde os pregadores estejam dispostos a falar diretamente sobre as questões do dia. E aqui estão alguns testes simples para que você possa avaliar se de fato você está numa igreja dessa ou não. Por exemplo, se a sua igreja não confronta os pecados da época, como o feminismo, ou se a sua igreja não incentiva a alegria da vida familiar frutífera, então provavelmente essa igreja não é a igreja certa. E esse é apenas um dos pontos. Além disso, outro teste que você pode fazer é que se a sua igreja, a sua liderança, insiste em ser politicamente neutra ou politicamente correta, dizendo que todas as opiniões são válidas, ou esse tipo de conversa, provavelmente também essa igreja não é a igreja certa. Não importa o quão bem intencionados o seu pastor e a liderança possam estar. Se eles adotam essas posturas, eles estão equivocados biblicamente. E é exatamente por causa desse tipo de atitude desses líderes que o caminho é pavimentado para que cristãos sejam assassinados. Por isso, mais uma vez, você precisa se lembrar, não existe neutralidade. Ou é Cristo, ou é o caos. Estratégia 3. Estabeleça o seu fundamento em um lugar onde você possa fazer alguma coisa concreta. Você pode mudar o Brasil, sim ou não? Sejamos sinceros, você não pode mudar o Brasil, mas você pode mudar a sua rua. Você pode organizar a nação, você tem poder de mexer lá em Brasília, você tem poder de, por exemplo, fazer com que os ministros ou os políticos façam aquilo que você quer? Não, você não tem esse poder nesse sentido, mas certamente você pode colocar em ordem a sua casa. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, encontre um lugar onde você possa de fato fazer alguma coisa. Não se trata de covardia ou fuga para um esconderijo na montanha. Trata-se de estratégia. Escolha uma cidade ou um bairro onde você possa fincar raízes. Trabalhe pela paz, pela pureza e pela prosperidade desse lugar, de acordo com os princípios que nós encontramos ali, por exemplo, em Jeremias capítulo 29. Junte-se, além disso, a pessoas que tenham a mesma mente que você, pessoas que pensam igual a você. E geralmente, 99% das vezes, comunidades saudáveis são monoculturais. Esse negócio de multiculturalismo é uma ficção e uma mentira. As igrejas mais saudáveis e as comunidades mais saudáveis são monoculturais. Não são pessoas da mesma raiz étnica, então podemos ter pessoas negras, brancas, asiáticas, mas essas pessoas elas são monoculturais no sentido de pensar igual, têm a mentalidade semelhante. Além disso, ensine o seu povo a se envolver de fato na vida da comunidade. Ensine o seu povo a votar certo. Ensine o seu povo e os pais da sua igreja ou comunidade, da sua rua, do seu bairro, a matricularem os seus filhos em escolas boas e cristãs. Ensine o seu povo, as pessoas que estão ao redor de vocês, a criarem empreendimentos e empresas distintamente cristãs. E evitem espiritualizar coisas que não devem ser espiritualizadas. Por exemplo, muitas pessoas querem simplesmente orar, mas não fazem nada. E de fato, a oração é sim a base de todas as coisas, de todas as ações que são enraizadas na fé. Mas nunca se esqueçam também que a fé sem obras é morta. Quarta estratégia, fortifique a sua família e comunidade. Depois que você encontrar um lugar onde você possa de fato fazer alguma coisa, crie raízes e fortifique-se. Organize as suas finanças, compre um terreno se você puder, crie raízes, crie negócios que vão ficar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Tenham ambições santas de ter patrimônio, por exemplo, e esse patrimônio investir na obra de Deus e deixar um legado e uma herança para a geração que vai vir depois de você.
e crie um lugar onde as pessoas podem ser normais em meio a uma cultura tão insana. E para que você consiga isso, você vai precisar estabilizar a sua família. Estabilize a sua família para que você possa lutar. Um homem que luta para alimentar e abrigar os seus filhos dificilmente poderá sair para guerrear. E não se esqueça que estabilizar a família leva tempo. Muitas vezes décadas de trabalho lento e paciente. E isso é necessário, porque sem essa visão de longo prazo, eu e você continuaremos sendo frágeis e vulneráveis às estratégias dos nossos muitos inimigos. Estratégia número 5. Expulse a corrupção. As escrituras deixam claro que um pouco de fermento leveda toda a massa. E isso é realidade dentro da igreja, mas também é a realidade em relação às comunidades civis. Parem de fingir que a corrupção pode viver ao lado da verdade. Deixe claro que na sua comunidade não serão bem-vindas pessoas que querem destruir os fundamentos que sustentam a própria comunidade. E isso vale tanto para a igreja, mais uma vez, como também para a comunidade civil, seja o seu bairro, sua rua ou a sua cooperativa aí de moradores. Isso vale para todas essas situações. Como é que você vai permitir que dentro da sua comunidade, dentro da sua comunidade monocultural, das pessoas que pensam igual, pode chegar uma pessoa, um grupo de pessoas que vão destruir aquele próprio modo de vida? Você não pode permitir isso. Por isso, não permita que entrem na comunidade de vocês pessoas que não compactuam com o mesmo sistema de valores e o modo de vida de vocês. Por exemplo, na sua rua, se una a outros vizinhos e outros moradores que pensem parecido para que vocês busquem sempre a paz, a ordem e a cooperação mútua nessa comunidade que vive no bairro, por exemplo. Por último, estratégia número 6. Desafie consensos e dogmas de outros tempos. Toda e qualquer lâmina fica cega com o tempo. E apenas a lâmina da palavra de Deus fica afiada para sempre. O que eu quero dizer é, existem dogmas que são bíblicos e existem dogmas que são criações de homens. Obedecer certos dogmas, às vezes, era obediência a Deus e a sua palavra, e isso é uma coisa boa. Por outro lado, obedecer outros dogmas, às vezes, é temor dos homens, o que é ruim e pecaminoso. Em outras palavras, se Deus usou certos métodos no passado, isso não quer dizer que ele vai continuar usando esses mesmos métodos no tempo presente e no futuro. Por isso, certos consensos e certas ideias podem e devem ser questionadas. Alguns desses dogmas devem ser substituídos e outros dogmas devem ser completamente destruídos. Mas não tenha medo de questionar tais dogmas e tais consensos também. Conclusão. Um chamado para edificar fortalezas de fé e família. O que nós estamos vendo, seja por causa da brutalidade do assassinato de Charlie Kirk lá fora, seja com a lenta e dolorosa corrosão cultural que estamos vivendo aqui dentro, é um novo paradigma do espírito cristão brasileiro que está se levantando e precisa se levantar cada vez mais. Que sejamos iguais aos filhos de Issacar, que mantenhamos as mãos no arado, engajando-se ativamente com as comunidades nas nossas cidades, construindo fortalezas de fé e família, que sejam lugares de sanidade em uma cultura de colapso. E se nós nos dedicarmos a essa obra com fervor, intencionalidade e trabalho duro, nós iremos plantar as sementes de uma mudança real e duradoura que trará glória ao nome de Deus e a edificação do seu reino na nossa terra que nós tanto amamos. Por isso, queridos, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.